Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do meu canal. É um momento muito especial de vida no campo. E a 10 minutos de barco, lá do condomínio de Brito do Lago, nós chegamos diante dessa linda cachoeira do Ribeirão dos Negros, caindo dentro do lago Serra da Mesa. É algo muito especial nesse momento, porque é uma água morninha, gostosa, e é um lugar que vale a pena você vir para conhecer. E principalmente se tornar nosso vizinho e aguardar Jesus voltar aqui, nesse lugar tão lindo. Forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma enorme alegria para mim e uma grande satisfação revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos essas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir com vida e com saúde abrirmos a Tua Palavra e buscarmos nela o sustento para a nossa fé. Fortaleça, Senhor, a nossa fé e capacita-nos à compreensão do tema que estudaremos, para que possamos ter condição de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos com perdão de nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ajuntem tesouro no céu. Belíssimo esse tema. Marcos capítulo 8, verso 36 e 37, Jesus disse o seguinte: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca de sua alma? Irmãos, a questão de salvação, o tema dessa semana vai abordar de uma maneira muito delicada, mostrando uma trajetória da história desse planeta, aonde tudo se resume nessa conexão com Deus. Porque Ele é o doador da vida. Se estamos conectados com Ele, o lugar seguro de investimento que não tem perda alguma é no reino de Deus. Não abrir mão jamais de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. O resto a gente sabe que é resto e vem acrescentado de acordo com a sabedoria divina e com a real necessidade que nós temos. Basta que para isso estejamos conectados pela fé. No segundo tema, Noé achou graça. Irmãos, aqui é um assunto muito, mas muito legal. Mas precisamos de analisar com mais profundidade um pouco do que normalmente se faz por aí afora. Quando trata desse assunto, especialmente aqui do Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao 22, que nós estudaremos, o pessoal passa muito por cima e acaba ensinando o que disse e me disse, e não o que está escrito. Vamos basear no que está escrito, analisar o que está escrito, para não ficar dúvida, não ficar questões que a tradição religiosa famosa ensina e acaba que as pessoas levam aquilo para frente, vai levando, e não é exatamente aquilo que está escrito. Por isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no capítulo 6 e vamos analisar do verso 1 ao 22. O que foi essa questão de Noé achou graça diante do Senhor? Bora lá. No verso 1 e o verso 2, a gente analisa e vê o início da aglomeração populacional sobre a face da terra. Fica bem claro aí no verso 1 e verso 2. Inclusive, um detalhe importante. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui está falando, meus irmãos, de um cruzamento cultural da raça humana. Quando fala de filhos de Deus, está falando dos descendentes de Adão via Sete, o que substituiu Abel, e esses ficaram conhecidos como filhos de Deus, por seguir as orientações de Deus, serem obedientes a Deus.
E a descendência de Caim ficou conhecida como filhos dos homens, o qual aqui está dizendo que eles tinham filhas formosas, que os filhos de Deus tomaram como esposas. E que lá no verso 5, aqui do Gênesis capítulo 6, mostra o reboliço de violência que virou a face da terra, a corrupção geral do gênero humano, por causa dessa fusão cultural que houve de filhos de Deus com filhos dos homens. Motivo esse que trouxe a tragédia de dilúvio para esse planeta. Mas vamos continuar analisando passo a passo. No verso 3, Deus revela aqui uma coisa muito interessante. O meu espírito, observe aí que está com E maiúsculo, está se referindo à terceira pessoa da Santíssima Trindade. O meu espírito, ele não permanecerá no homem para sempre. Ou seja, aí está uma prova de que o Espírito Santo estava trabalhando no coração da raça humana, tanto filhos de Deus quanto filhos dos homens. Mas por causa da violência e da corrupção geral do gênero humano, esse Espírito iria se retirar do homem. O motivo aí no verso 3 mesmo está falando, porque eles são carnais. Ou seja, a mentalidade deles é só materialista. É uma mentalidade carnal, é as tendências da carne só. Coisa de mortal, né? Então, por se tratar de um coração mortal, de um ser humano que se tornou corrompido com tendências estritamente carnais, não queria saber de nada de conexão espiritual, das coisas de valores celestes, o Espírito Santo não ia ficar mais nos seres humanos, ia sair deles. A exceção, que nós vamos ver aqui logo em seguida, de Noé e sua família, que foram escolhidos. A gente vai chegar lá. No verso 4, está dizendo um outro detalhe muito importante que nós não podemos ignorar em hipótese alguma. Naqueles dias estavam os nefilins na terra. Presta bem atenção nisso aí. Aqui agora vai misturar 3 grupos que aparecem aí em Gênesis capítulo 6. Nós já vimos os filhos de Deus, os filhos dos homens, e agora aqui tem os nefilins, e aqui envolve os 3 nesse verso. Observe, naqueles dias estavam os nefilins na terra, também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Então, ou seja, antes de haver essa fusão, desse cruzamento cultural que houve de filhos de Deus com filhos dos homens, os nefilins já estavam na terra. E depois também eles estavam, ou seja, eles atravessaram esse período que desenvolveu essa violência sobre a face da terra. Não foi eu que escrevi, irmãos. Está aí, está escrito aí. Então, quem eram esses nefilins? Aqui fala, volta a falar, no verso 4 mesmo. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Irmãos, presta atenção, não foi eu que escrevi, irmãos. Está aqui. 3 grupos de pessoas. Os descendentes de Adão via Sete, filhos de Deus. Descendentes de Adão via Caim, filhas dos homens. E os descendentes de Adão, que não foi a partir do jardim, mas que saíram antes dele do jardim. E já eram seres de renome, homens que evoluíram. Estavam muito à frente do ponto de vista de evolução humana, mas seres que deixaram de ser raça pura. Aqui está uma prova. O complexo de Gizé lá no Egito, que também é contemporâneo desse período aqui, do período antediluviano, lá foi construído por volta de 2550 a.C. O dilúvio foi em 2350 a.C. Então, menos de 300 anos de distância entre a construção do complexo de Gizé e o fato do dilúvio em si. Até hoje, eu estou falando de evolução tecnológica e cultural sobre esses nefilins, baseada nessa informação aqui do verso 4, porque esse complexo de Gizé até hoje não tem nenhum arquiteto e nenhum engenheiro sobre a face da terra capaz de construir com aquele nível de inclinação que nem os maiores arranha-céus do planeta até hoje aproxima sequer do nível de inclinação daquelas pirâmides. O encaixe daquelas pedras, pelo formato em si, irmãos, nós não temos condições de construir ainda
um projeto daquele. De 25 quilômetros até 800 quilômetros do Cairo foram cortadas todos aqueles blocos, quase 600 mil blocos, uma média de 30 a 50 toneladas cada um. As placas de limestone branco, 2,5 toneladas cada um, tudo também foi colocado ali como transportar dessas distâncias. E colocar, hoje, se tivesse aqueles caminhões de 150 rodas, uma frota deles, lá no Cairo, e outras onde foi tirada essas pedras, e tivesse como, que ia transportar uma por uma, né? O bloco do piso do rei tem 80 toneladas, e os outros blocos de 30 a 50 toneladas era um, quando muito dois desses de 30 poderia carregar desses caminhões. E aí? E cadê o engenheiro, cadê o arquiteto que consegue projetar e construir, cortar com aquele nível de precisão? Parece que foi cortado em laser, né? Porque com um nível de precisão tão grande, as pedras desse peso, como que encaixam com essa perfeição? Quase 250 metros de altura, quase 250 metros de largura. Não tem, irmãos. Os móveis foi colocado tudo por dentro, que não passa pelas portas, foi colocado por cima. Todos os móveis que tem lá dentro não passam pelas portas. Foram colocados por cima antes de fechar. Esses nefilins tinham cultura, tinham avanço tecnológico para se livrarem do dilúvio. Aqueles seres também que habitam debaixo da terra, que Filipenses 2,10 fala, e Apocalipse 5,13 também, Apocalipse 12,12, esses textos mostram seres morando debaixo da terra, debaixo do mar. Então, os nefilins tinham condições, tinham tecnologia como outros. Os nefilins era um desses seres evoluídos que tinham condição, que teriam condições de exploração interestelar e coisas do gênero. Então, coisa que não dá pra gente estar conversando muito, porque senão daqui um pouco está achando que o cara é doido. Mas está escrito aí na Bíblia, deixa a margem aberta. Eram os valentes, homens de renome da antiguidade. Que antiguidade? Com 1650 anos, desde que Adão pecou até ali, como teria sentido chamar de antiguidade menos de 2000 anos? Está falando de antiguidade porque é coisa que já vinha, ó. Aí bate noutras barreiras, né? Como a ciência comprova que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Aí uma tendência radical religiosa querer achar que o homem teria surgido, que o planeta Terra teria surgido há 4.000 anos antes de Cristo. Não tem o menor sentido, né? Então tudo leva a quê? Que o casal líder não tinha pecado ainda, quando outros descendentes pecaram e foram expulsos do jardim. E aí estamos vendo eles já evoluídos lá na frente. Adão e Eva viveu lá na eternidade. Gênesis capítulo 3, verso 20. Por que Adão deu o nome dela de Eva? Ele está explicando que ela era a mãe de todos os seres viventes que tinha sobre a face da terra. Uai, então não foi no Caim e Abel? Caim e Abel foi depois do jardim. Foi depois da expulsão, irmãos. Gênesis 3:20 está falando dos seres que já povoavam, dos seres que já viviam sobre a face da terra, que eram descendentes de Adão e Eva. Então não foi eu que escrevi, irmãos, está aí o texto bíblico. Caim e Abel foram os dois filhos depois do jardim. E nós já falamos de Melquisedeque lá atrás, é um raça pura que não caiu, também descendente de Adão. E esse ficou aqui cuidando dos assuntos até chegar nos dias de Abraão, que nós já vimos isso aí em estudos anteriores. E eu sugiro que você entre no Escatologia 5 e assista às aulas que eu trato desses assuntos com tempo e com calma. Lá são 40 horas de aulas, de 40 a 50 minutos por aula. Você terá condição de assistir, pode entrar em contato comigo também, trocar ideias comigo, pelo contato que sempre aparece aí na lição. Então, meus irmãos, é um assunto delicado para se demorar numa lição só, mas é muito importante observar o que temos aqui sobre essa questão de Noé achou graça. Vamos prosseguir no verso 5, que está dizendo que a corrupção geral e a maldade contínua, com a mente totalmente pervertida na maldade, totalmente, mentalmente pervertido, estava sem conserto o ser humano. E aí temos o verso 6, que então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra
e isso lhe pesou no coração. Irmãos, não fui eu que escrevi. As pessoas querem maquiar essa informação aqui, que o Senhor não arrepende. Arrependimento não é sentimento errado, é sentimento divino também. Infelizmente, o estrago que o planeta Terra recebeu levou Deus a amargar esse sentimento terrível que levou ele a sentenciar esse planeta à destruição, irmãos. Mas a misericórdia dele estava aqui aberta, nós vamos ver aqui. No verso 7, ele continua dizendo a mesma questão. E arrependendo de ter feito os seres vivos da terra, eu irei destruir tudo que tem fôlego de vida. Aí no verso 8, vem exatamente a abertura do nosso tema, que Noé achou graça aos olhos de Deus. Inclusive no verso 9, comenta que Noé, ele era justo, presta atenção, irmãos, e perfeito, e andava com Deus, irmãos. Então Noé tinha as mesmas características do antigo Enoque. Noé tinha exatamente as mesmas características informativas da Bíblia que tinha o seu bisavô. Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, e Lameque gerou Noé. Então nós estamos falando aí exatamente do bisavô de Noé, que também andava com Deus, era homem perfeito e justo, como Noé. Só que Noé, Deus o convidou para continuar aqui na terra e reiniciar a raça humana a partir dele, por causa exatamente dessas características que ele tinha, se identificando com o seu bisavô Enoque, que foi vivo para o céu, transladado, depois de ter vivido mais de 360 anos aqui na terra. E se observar entre o verso 9 e o verso 12, nós vamos perceber aqui que somente que o pacto feito com Noé foi com ele e com 3 filhos citados, Sem, Cão e Jafé, que foram citados aqui. Porque um cara da idade que estava Noé aqui tinha muito mais filhos. E tinha muitos e muitos outros parentes que ninguém foi citado dos vivos que estavam sobre a face da terra, além desses 4 homens com as suas esposas. Noé, Sem, Cão e Jafé. E outro detalhe, quando o texto bíblico lá em cima, que nós vimos entre o verso 1 e 6, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas a que escolheram, não escapa também Noé, porque houve essa fusão. Então filhos de Deus e filhos dos homens se encaixaram ali, mas os únicos que se aproveitou dessa fusão foram exatamente a família de Noé. Essa família de Noé, esses que foram citados, Sem, Cão e Jafé, os únicos 3 filhos que escapou desse gênero de corrupção e maldade que a terra tinha se enchido. Com certeza as mulheres eram descendentes cainitas e se tornaram boas pessoas. Não é à toa que o Filho de Deus mais tarde se identificaria como Filho de Deus e como Filho do homem, porque ele veio para salvar o que havia perdido. Mostrar que um filho do homem pode se tornar um filho de Deus. Foi exatamente isso que ele veio fazer. E na sua graça pagou o preço para o nosso resgate. Isso é muito mais profundo do que se pode imaginar. Agora do verso 13 ao 16, nós temos aqui, já na abertura aqui no verso 13, nós já temos uma sentença. Irmãos, não teve essa história de que Noé, cada vez que batia um martelo, era uma pregação, e tentando convidar outros, etc., e confusão. Irmãos, aqui no verso 13, está falando a sentença. A terra está cheia de violência dos homens, e por isso eu destruirei tudo. Irmãos, Deus não volta atrás, irmãos. Aqui já foi a sentença. Os únicos absolvidos está no verso 14. Foi Noé e seus filhos e as esposas de todos. E aí ele fala assim, ó: faze para ti uma arca e entra nela você e seus filhos. E a bicharada que eu vou te orientar como você vai fazer. Irmãos, a arca era para ele fazer para ele, irmãos. Não era para carregar outras pessoas, porque o resto estava perdido. E subentende-se por aí que os 120 anos que ele gastou construindo a arca foi para evangelizar o mundo. Não, ele foi evangelista sim, ele não deixou de pregar, não tem a menor dúvida. Mas que teria alguém salvo com a pregação dele? Não. A pregação dele só deu conta de segurar os 3 filhos. Porque os 3 filhos Deus já sabia que não ia abrir mão, que
teria características semelhantes a dele, apesar dos quatro, tanto Noé como Sem, Cão e Jafé, eram seres mortais. E todos quatro demonstraram características fragilizantes da raça humana logo depois. Noé mesmo se embriagou logo depois que ele saiu da arca. Pouco tempo depois que ele plantou a vinha produziu, ele já fez um vinho lá, pensa bem, irmãos, e ficou totalmente embriagado, a ponto de tirar a roupa e saiu andando nu dentro da tenda para lá. Pensa, irmãos, se tem condição um negócio desse. Mas esse indivíduo, na vista divina, era uma joia rara no meio da corrupção geral que virou o gênero humano. Noé, até aqui no momento em que ele esteve preparando essa arca, diríamos que espiritualmente ele estaria no apogeu da vida, da fé dele e da consagração dele com Deus. Mas como ser humano, depois que ele saiu da arca, depois de tanto sufoco e tanto problema que ele enfrentou, mesmo tendo sido salvo, ele era ser humano e cometeu erros como seus filhos e como nós cometemos até hoje. Mas Cristo veio para garantir a minha e a sua salvação. E ele ainda falou no verso 14 aí que essa arca era para você revestir ela com betume por dentro e por fora, vedar ela com massa asfáltica. Olha, nós estamos falando de 2.350 anos de Cristo, irmãos. Aí do verso 15 ao verso 16 vem o modelo que era para ele fazer a arca e as medidas. Ela está dizendo o seguinte: você vai fazer ela com 350 côvados de comprimento por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Nós estamos falando aí de 144 metros de comprimento a arca, aproximadamente 24 metros de largura e 14 metros e 40 de altura, irmãos. A janela de um côvado, equivalendo então aproximadamente a 48 centímetros. E era para 3 andares, um embaixo e 2 em cima. Essa arca carregada teria aproximadamente 45.000 a 50.000 toneladas, irmãos. Ela era aproximadamente do tamanho do Titanic, irmãos. Um super barco. E a noção de embarcação já era existente naquele tempo, porque os fenícios já estavam no meio desses povos, filhos dos homens, né? Que já dominavam a navegação nos mares. Mas Noé fez uma arca lá no seco, em cima do morro. Porque quando a água topasse lá, já teria eliminado com toda a raça humana sobre a face da terra. Já tinha limpado. E a arca ia arrancada ali e sair navegando durante 1 ano e 10 dias, aproximadamente. Que ele entraria no dia 17 de maio do ano 2350, no 17 de outubro ali ela se encalharia no Ararat, e no ano seguinte, quando foi no dia 27 de maio, Noé desceu da arca. Ficou 1 ano e 10 dias dentro da arca. Depois de 1 ano e 10 dias, Noé desceu da arca. Ele entrou em 17 de maio, saiu no dia 27 de maio do ano seguinte, então foram 1 ano e 10 dias. O único fim do mundo que teve, Noé teve esse período, enquanto a morte estava acontecendo em toda a face da terra. O sufoco que ele passou foi de 1 ano e 10 dias. É onde que pela fé acreditamos que o decreto de morte na crise final durará esse mesmo período. O período total da crise final serão 1.260 dias, ou 3 anos e meio, que já aconteceu no ministério de Cristo, antes da destruição de Jerusalém, no recolhimento das Bíblias lá na França, e vai repetir novamente. Outras profecias se repetirão também, como o escurecimento do sol e da lua vai acontecer de novo nesse desfecho do conflito. Mas prosseguindo, no verso 17 aí do capítulo 6 de Gênesis, Deus repete a sentença no verso 17, que tudo que tem fôlego de vida será exterminado. Então isso aqui, meus irmãos, não deixa chance para a salvação de nada e de ninguém, além dos que já foram citados. E a arca já era feita sob medida para ficar a família de Noé, não era para pôr mais ninguém. Era só para bicharada, espaço para mantimento e para a família de Noé. Ele e seus 3 filhos com as esposas de todos.
E no verso 18, Deus confirma novamente, repete o pacto com Noé e com seus filhos. Ou seja, Noé achou graça diante de Deus. Do verso 19 ao 22, vem as orientações de como organizar os mantimentos e acomodar a bicharada, como que eles iriam entrar dentro da arca, de dois em dois, de casal em casal. Onde lá no capítulo 7, se você entrar e observar do verso 2 ao verso 4, eram 7 casais de animais limpos que iriam entrar, 2 casais de animais imundos, e das aves, tanto limpas quanto imundas, 7 casais de cada. Geral. Então, meus irmãos, assim como Noé achou graça diante de Deus, nós temos que continuar achando graça diante de Deus, porque Cristo, Ele pagou esse preço para mim e para você continuar achando graça diante de Deus. E Deus poder continuar salvando a mim, o meu lar, a você e o seu lar também. Não podemos abrir mão da palavra de Deus. Qualquer informação fora da palavra de Deus que vai contra isso que nós acabamos de ler nas Escrituras Sagradas, está em contra a Bíblia, irmãos. É no mínimo um grande engano, um grande equívoco. Qualquer outro tipo de informação, além dessas que nós observamos aqui no Escrito Sagrado. Leia e veja o que está escrito. No assim está escrito, assim diz o Senhor. No terceiro tema, Abraão, o pai dos fiéis. Irmãos, se a gente analisar aqui Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3, esse camarada, Abraão, morava lá em Ur dos Caldeus, sul da Mesopotâmia. E era um indivíduo que mantinha essas mesmas características que Noé tinha, que Enoque tinha. Observe, irmãos, se seria fácil para qualquer outro personagem, mesmo hoje, algum tipo de manifestação de Deus, de um recado através de um profeta, ou seja lá de quem for, ou no contato direto, dizer, olha, você vai sair daí e vai andar a 1.650 quilômetros de distância até para você encontrar um lugar lá que eu vou doar para você e a sua descendência, e você começar uma obra que eu vou te orientar. Imagine se isso seria fácil. E Abraão simplesmente foi e obedeceu. E se observarmos lá no Gálatas capítulo 3, versos 6 e 7, e no verso 29, nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Abraão formou 2 tipos de descendência: a congênita, sanguínea, e a descendência pela fé. Porque a congênita, quando chegou nos dias de Cristo, Cristo veio para que era seus e os seus não quiseram. Eles rejeitaram a Cristo. E aí Deus deixou essa informação aqui de Gálatas, que já que os seus os rejeitaram, os descendentes pela fé prosseguiriam nessa jornada. Pense nisso, amado irmão. Eu e você somos os atuais descendentes de Abraão, que mantemos o estandarte como Noés, como Enoques, como Elias, sobre a face da terra. Não abrindo mão da palavra de Deus para nada, e sempre disposto a servir ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Evangelho de João capítulo 4, verso 23. No quarto tema, as más decisões de Ló. Irmãos, a gente estudando Gênesis capítulo 3, verso 10 a 12, nós vamos observar que Ló chegou num ponto que ele viu que ele tinha enriquecido muito juntamente com Abraão. A extensão das bênçãos de Abraão. E quando chegou ali próximo da região Campinas do Jordão ali, onde do outro lado estava Sodoma, Gomorra, Zoar, pastores dele, de Ló, com os pastores de Abraão estavam se desentendendo. E aí eles chegam à conclusão que deveriam se separar. A decisão foi de Ló. E aí Abraão, como um servo autêntico do Senhor, falou, não, Ló, então você escolhe para que lado que você quer ir. Você quer ficar com o lado de lá do Jordão ou com o lado de cá? E ele tomou a decisão dele. E por fim ele foi parar lá dentro da cidade. Acabou morando, que a tenda dele se estendeu, já estava chegando na cidade. E por fim eles estavam morando na cidade, ele, a família dele e tudo. E essa história do olho gordo, né? De achar que a riqueza e tal foi proveniente só do seu esforço e tudo, mas não foi da experiência e liderança e da bênção de Deus sobre Abraão, seu tio. Ele engordou o olho demais e acabou separando, pronto. E ele entrou em Sodoma e Gomorra com a riqueza que ele tinha, e a hora que saiu de lá, que jeito que ele saiu?
com a mão na frente e outra atrás. Infelizmente. Saiu com a roupa do corpo. E Gênesis capítulo 18, verso 20 ao 33, nós vimos aí Abraão intercedendo por Sodoma, por Gomorra, por Zoar. E graças à decisão de Ló de querer morar em Zoar, Zoar foi poupada. Mas Sodoma e Gomorra virou cinza. E ficou o Mar Morto em cima. Que coisa horrível, hein, irmãos? E a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Acredito até que ela tenha morrido salva. Contudo, perdeu a vida muito jovem. Pagou um preço alto pelo vacilo que deu. Muitos outros dentro de Sodoma também, que Cristo comentou que vai levantar naquele dia, do juízo, etc. Então, existem outras pessoas que morreram salvas ali dentro também. Mas aquela população foi executada. Hoje, irmãos, temos orientações que nós deveríamos estar preparando a convivência nesses dias finais do conflito que nós estamos vivendo, preparar lugar para viver nos campos, se preparando para enfrentar o desfecho do conflito, porque se você olhar para tudo quanto é lado, não dá para esperar melhoras no aspecto humano, no aspecto de amor, de espiritualidade. A evolução que a gente está vendo aumentar é promiscuidade, é maldade e coisas do gênero, irmãos. É paganismo, é anticristianismo, coisas desse gênero. Então, se nós não campos, ou que seja nas cidades pequenas, porque até de lá vai ter que sair quando a crise apertar. Por que isso? Porque quem estiver nessas grandes cidades, principalmente nas grandes cidades, estará sujeito a passar pela mesma experiência da mulher de Ló. De sacrificar a vida cedo demais, sem precisão. Assistir torturas e tudo mais, sufoco. Sendo que para lá você já vai preparando a mente para uma vida mais simples e achando o rumo de viver mais tranquilo, se preparando para a breve volta de Cristo e cumprindo com o desfecho da sua missão lá diante de Deus e diante dos homens. As más decisões de Ló, apesar de tudo, esbarraram na misericórdia de Deus, na graça de Deus, e Deus poupou a sua vida. E ele pôde seguir em frente com as duas filhas que lhe restaram. Mas tudo teve um preço muito alto, que não vale a pena. O quinto tema, de enganador a príncipe. Aqui já chegamos em Jacó, então. Então Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E no capítulo 32, do verso 22 ao 31, nós percebemos que Jacó quis dar uma ajudinha para Deus. Passou o carro na frente dos bois, de organizar aquela compra de primogenitura maluca que ele organizou, e conseguiu dibrar todo mundo, e teve o apoio da mãe dele, e o pai também não deixou de dar uma de João sem braço, porque aonde, apesar de estar de catarata nos dois olhos, aonde que o pai não ia notar aquela jogada de pele de carneiro em cima do braço? Não vê que aquilo lá não tem nada a ver com o ser humano, não tem temperatura, não tem nada. Você põe a mão numa pele de animal e põe a mão numa pele quente é outra coisa. E Isaac não estava caducando, não. Ele estava cego, catarata nos olhos, mas estava inteligente. Tanto que ele estava inteligente que ele abençoou ele. Estendeu a bênção. Então teve uma composição, uma participação aí da turminha toda, querendo dar uma ajudinha para Deus, né? E isso custou caro para todo mundo. Todo mundo pagou um preço alto. Teve que viver longe uns dos outros. Foi dureza. Dureza, dureza. Preço alto demais. O tal do Jacó, então, nem se fala. Na hora que caiu na mão do Labão para lá, meu Deus, mas penou, coitado. Agora entramos no sexto tema, Moisés no Egito. Aqui outro camarada bacana demais. Se nós analisarmos a história do Êxodo, e mesmo as referências lá de Hebreus 11, de 24 a 29, aquela questão de Miriam e de Joquebede, prepararam o cestinho de junco, colocou ele dentro, para ele não ser executado, né? Estrategicamente, Miriam sabia onde que a filha de Faraó gostava de tomar sol, colocou ele lá pertinho, naquele lugar, e ficou a noite inteira escondida no mato, lá pagiando, para ele não ser tragado por crocodilos.
Teve que ficar vigiando ali. Porque aquilo lá não é isso que tanto. Tanto que tem crocodilo ali no Nilo, jacarés. Já pensou? Mas Deus estava protegendo. Era um projeto de Deus. E ele estava lá. Quando amanheceu o dia, a Cesa teve lá. As servas dela encontrou o bebê. A Miriam já se projetou logo ali. Eu sei da alma que está pingando leite e tal. E trouxe a Joquebede. Aqui, ó. E a Joquebede recebeu salário mensal para educar ele até os 12 anos de idade. Para educar ele, para passar os primeiros 12 anos tendo contato com ele. Amamentando nos primeiros anos, depois desmamou e continuou tendo contato. Depois devolveu ele para o Egito, onde ele foi treinado em toda a ciência do Egito. É o que fala em Atos capítulo 7, verso 22. Toda a ciência do Egito ele foi preparado. Ele se tornou um exímio, um sábio, conhecedor, um homem preparado em todas as artes e culturas da época. Preparado de fato para se tornar um faraó. E ele toma a decisão de ser perseguido, de ser oprimido, junto com os escravos, que era o seu povo. E partiu para o êxodo. Decisão dele. E não foi à toa que também, com tudo que ele sofreu, no final de tudo, ele conseguiu, pela graça de Deus, ser ressuscitado e mora no céu até hoje. Vive eternamente. É outra referência para nós muito importante, Moisés no Egito. Sétimo tema, uma coroa incorruptível. Eu citaria aqui Patriarcas e Profetas, a página 206, que diz o seguinte: diz que ele olhava para além do lindo palácio, para além da coroa, podendo ver as mais altas honras que os santos do Altíssimo receberão em um reino incontaminado pelo pecado. Pela fé, ele viu uma coroa incorruptível que o Rei do céu colocará na cabeça do vencedor. Essa fé levou Moisés a se desviar dos nobres da terra e a se unir à nação humilde, pobre e desprezada, que havia preferido obedecer a Deus em lugar de servir ao pecado. Ó Senhor, que essa decisão seja sempre a nossa também, Senhor, de servir a Ti em espírito e em verdade, e jamais decidirmos estar do lado do pecado ou das trevas. Que sejamos sempre obedientes à Tua palavra. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade e só ela nos liberta através de Teu Filho amado. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como as notas que se perdem no ar, vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo